aqui, muito barulho, som, luz, ai, muita luz. Acho que a gente tem que fazer isso aqui, né? Boa noite a todos. Não sei mais falar. Um conselho pra vida: não bebam. Ressaca é a pior coisa que existe na face da terra. E a moto passando, ai, muito barulho, muitos sons, luz e café, apenas café. Ei, gente, tudo bom? Estamos de volta, muito tempo depois, né? Eu dei um hiato novamente, mas estou de volta para vocês com videozinhos. Este vai ser um vídeo, depois, semana que vem, talvez tenhamos um próximo, mas fiz essa primeira encenação inicial, redundância ali, simulando uma ressaquinha porque eu estou nesse problema. Minha aparência horrível não é porque eu bebi ontem à noite, é proposital. Minha cama desarrumada também é proposital para passar aquele ar de ressaca, mas eu estou passando pelo que os leitores conhecem como ressaca literária. É aquele momento que você terminou de ler um livro e você fala, nossa, vou começar outro, mas aí você começa o outro, abre, olha a primeira página e fala assim, tem coisa melhor para ver no Instagram, tem vídeo no YouTube para assistir, tem vídeo do canal que talvez você não tenha visto todos, eu tenho que ver, tenho que fazer uma coisa, eu acho que eu vou dar banho no meu peixe, e você simplesmente não consegue engatar naquela próxima leitura, né? É normal. Você termina de ler um livro, você tá com aquela... Meu Deus do céu. Acho que eu vou cortar só uma parte desse vídeo porque tava um silêncio antes de eu gravar. E aí eu comecei a gravar, tem moto, tem carro, tem gente fazendo propaganda e tudo mais. É uma maravilha. Acho que agora... Bom, é aquele momento que você terminou de fazer aquela leitura, tá com todas aquelas ideias daquele livro, e você cansou, sua mente cansa um pouco e você precisa dar aquele tempo, aquela esfriada até você reengatar numa leitura. Então, como eu tô nesse processo, eu também tá cheio de coisa para fazer, enfim, eu vou trazer para vocês algumas 6 indicaçõezinhas para curarem a ressaca literária, né? Ressaca normal você cura com café, tomando água e talvez um limãozinho. Mas eu tenho aqui 6 indicaçõezinhas balas para vocês curarem a ressaca literária, né? Às vezes quer voltar a ler, pegar livros tranquilos, livros faceizinhos, com histórias absurdas que vão te prender até o final. Então o primeiro deles é uma indicação de livro brasileiro, que é A Cabeça do Santo, da nossa queridíssima Socorro Acioli. A gente tem essa capa amarela belíssima, e isso aqui é só uma... Esqueci o nome desse trem aqui. É uma jaqueta, né? Acho que em inglês é jacket, mas eu esqueci o nome em português. Que temos aqui o nosso Caatinga brasileira aqui, e A Cabeça do Santo. De que se trata esse livro? A gente tem um queridíssimo, um moço, que eu esqueci o nome dele, Samuel. Samuel, ele é um cara que perdeu a mãe, o pai dele sumiu também, e a mãe dele morreu. E aí, antes dela morrer, ela fez um pedido para ele, faça 3 coisas, vá em tal lugar e vá em um vilarejo de Candeia para encontrar a casa de alguém, que eu esqueci também. Só que aí ele chegando em Candeia, ele chega nesse lugar, essa cidade de Candeia ela é famosa porque tem uma grande estátua de um santo, mas ela não está finalizada porque a cabeça está no chão. Eles construíram uma cabeça gigantesca, muito mais pesada do que comportaria o projeto de engenharia, e ela ficou no chão, e essa cidade ela é uma cidadezinha muito pequenininha, mas tem essa cabeça aí. O nosso Samuel, ele vai para essa cidade.
não consegue fazer o que ele quer, mas ele é meio que rechaçado pela cidade e acaba precisando ter um lugar para ficar nessa cidade. E ele acaba encontrando a cabeça desse santo, né, a cabeça do Santo Antônio, né, o santo casamenteiro, Santo Antônio, e ele vai dormir lá. E tem uma lenda que as pessoas dessa cidade vão até a cabeça do santo para rezar, pedir, né, o santo casamenteiro e tudo mais. Só que ele começa a ouvir algumas vozes dentro dessa cabeça. E ele sai dessa cabeça, vai do lado de fora, não tem ninguém lá, não tem ninguém lá. E ele, na verdade, ele está conseguindo ouvir pensamentos na cabeça do Santo Antônio. Ou seja, as mulheres, as pessoas geralmente rezam para Santo Antônio procurando um marido e ele tá ouvindo todo mundo e esse cara acaba virando uma atração turística e enfim, e a partir daí a história se desenvolve com questões políticas e tudo mais. Isso é um livro muito legal. Ele vem de uma vertente chamada realismo fantástico, que é do Gabriel Garcia Marques e tudo mais, e essa Corra Cioli, ela é um expoente nisso no Brasil. Eu li este livro pelo Clube do Livro FN, o final do Clube do Livro FN, e eu gostei demais. É um livro muito leve, muito engraçado, e tem umas lições muito interessantes no final. E é um livro, tipo, curtinho de ler, muito fácil de ler, a linguagem é bem tranquila, tem um humor legal, e os personagens são muito carismáticos, e assim, o desfecho final dele é muito, muito, muito bom. Então fica aqui a recomendação da Cabeça do Santo. Seguindo com romances nacionais, de novo, temos acho que é um dos meus autores favoritos, e ele é fenomenal, que é Suicidas, de Rafael Montes. Esse livro aqui, não se assustem pelo tamanho dele. Esse livro aqui é, assim, uma obra-prima do suspense, do terror brasileiro. Eu amei esse livro. São 400 páginas, 430 páginas. Eu li isso aqui em 2 dias. 2 dias li o segundo dia eu li 300 páginas em tipo 3, 4 horas, porque não dá pra parar de ler. Como diz o nome, Suicidas, Rafael Montes, tem gente que vai, né, se desviver. Mas é o seguinte, 9 amigos, eles vão para uma casa de campo, Cyril's House, e eles decidem se matar, eles decidem fazer uma roleta russa, né? Temos um revólver aqui, e os 9 morreram no bagulho. Eles têm todo um desafio da roleta russa e eles acabam todos morrendo. Mas há uma investigação no final do livro, porque a casa acaba pegando fogo, tem algo de errado, dá mais errado do que já deveria ter dado errado. E esse livro, ele tem uma investigação que se trata desse caso, do caso Cyril's House. Então a gente tem 3 momentos, a gente tem 3 narrativas, 3 linhas do tempo diferentes. A gente tem o diário de um dos personagens, o livro que estava sendo escrito a partir desse cara e uma investigação policial que é depois do que aconteceu. Então você tem 3 linhas diferentes contando a mesma história e você vai pegando fragmentos de cada uma e montando todo o acontecimento, tudo que levou, tudo que culminou a esses jovens decidirem a fazer o que fizeram, e você tem depois o desfecho da história. Esse livro, ele é muito impressionante, eu li, adorei, minha mãe leu, adorou também, é eletrizante, você não quer parar de ler, porque a cada final de capítulo você quer saber o que vai acontecer depois, e esse livro eu acho que ele tem a melhor frase final de todos os livros. Quando você chega no último capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 41, é a parte 41, você vai lendo, tipo, você chegou no desfecho, você fala, meu Deus, o que é isso? E aí quando você termina de ler, e lê aqui a última linha, não vou mostrar porque ela é surpreendente, minha cabeça explodiu. Não levem isso como um trocadilho, mas minha cabeça explodiu e eu falei, meu Deus, esse é um dos melhores livros que eu já li na vida. É grande, mas é muito fácil de ler. O Rafael Montes escreve muito, muito, muito bem. E assim, é um nível de absurdo tão grande que você fala,
Meu Deus, o que é isso? O Rafael Montes é um gênio. Gênio da literatura. Seguindo, temos um livro agora estadunidense, que é O Ceifador. É o primeiro livro de uma trilogia, não é trilogia, o primeiro livro de uma trilogia, quase que eu falei errado de novo, que é o seguinte: se passa num futuro, numa terra futurista, nos Estados Unidos mesmo, onde a sociedade ela evoluiu tanto que ela superou a morte. As pessoas não morrem mais. Elas nascem, elas conseguem fazer procedimentos que vão retardando a vida dela e elas podem viver para sempre. Com isso, se você não morre e se as pessoas só vão nascendo, isso acaba superlotando, superpopulando o planeta Terra. Então, o governo e as lideranças decidiram criar a legião, o cargo, esqueci o nome direito, dos ceifadores. Ceifadores que fazendo alusão à morte, né? Porque se você tem gente demais, alguém precisa morrer. Como ninguém morre, os ceifadores eles são responsáveis por tirar a vida das pessoas aleatoriamente. Eles têm um grande sistema, não lembro direito como é, mas eles têm um grande sistema porque alguém já viveu tanto tempo ou uma pessoa foi sorteada, foi selecionada no sistema, essa pessoa vai ter que morrer, seja ela muito velha, muito jovem, mas eles são os responsáveis por fazer esse controle populacional aleatório. Por ser aleatório, ele seria imparcial, não tem não vai ter parcialidade no caso. E aí a gente tem a história de duas pessoas que eu não vou lembrar o nome, mas assim, você pode ser voluntariado para ser um ceifador ou você é escolhido para ser um ceifador. E aí você vai viver para sempre até você decidir acabar com a sua vida. E um detalhe, se as pessoas, como elas não conseguem morrer mais, elas fazem coisas malucas. Então, tipo, elas tentam desviver a si mesmas, mas sabendo que depois elas vão ir para um hospital, vão ser reconstituídas e tudo mais. Então, você tem essa dinâmica. E aí, no treinamento de ceifadores sempre vai ter uma dupla para serem escolhidos como ceifadores. Eles vão treinar juntos. A gente tem um ceifador que vai ser o tutor deles, tipo o mestre Miyagi, e ele vai escolher 2 pupilos, e no final de um dos treinamentos, um deles vai se tornar um ceifador e o outro vai tirar a vida do outro cara. E esses 2 personagens que a gente tem, a Citra, uma mulher, e o Rowan, que são os 2 pupilos do ceifador Faraday. Os ceifadores, eles vão trocar de nome, eles sempre colocam o nome de uma pessoa respeitosa. Então, Faraday, cientista Faraday, tem o ceifador Goddard, por exemplo, o ceifador, não vou lembrar, deve ter o ceifador Newton e tudo mais. Alguém vai virar a ceifadora Anastácia e tudo mais. Só que essa sociedade estava funcionando muito bem entre aspas, com esse regime dos ceifadores e tudo mais, só que os ceifadores, eles são uma organização política, então alguém quer ter o poder de controlar essas mortes, essas ceifas. Então você tem um jogo interno de politicagem e uma separação, uma cisão entre 2 polos de ceifadores, bem parecido com situações atuais e tudo mais. E a partir disso a gente vai ter um golpe de Estado, e os ceifadores que são da resistência, eles precisam fazer de algum jeito de retomar o controle do poder para que esse golpe de Estado não se torne tão grande a virar como se fosse uma monarquia e der poder demais para os ceifadores do mal. A gente tem muito uma luta do bem contra o mal aqui. Esse é o primeiro livro dessa história. Tem outros 2 da trilogia e é assim, muito, muito interessante, porque eles vão viajar o mundo todo, tem muitas reviravoltas, tem muitos plot twists, e assim, é uma leitura muito fácil de ler também. Não se assustem com o tamanho da altura e com a grossura do livro, é muito tranquilo de ler e é muito legal. Tipo, é a mesma pegada dos Suicidas, você quer saber o que vai acontecer, e além do mais, você tem uma sociedade futurista com alguns retrocessos, e você vê algo diferente.
Então, tá aqui o Ceifador. Seguindo a nossa indicações, eu vou ter um livro teen, muito legal, talvez muitos de vocês já conheçam, mas é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse é o primeiro livro. Eu tô tampando o nome da autora porque, né, não defendemos esse tipo de conduta que ela teve. Harry Potter, bom, acho que esse é um dos livros mais clássicos e tradicionais. É muito bom, muito legal, apesar de quem a escreveu. E vamos ter uma série saindo, acho que, não sei se a primeira temporada sai no final desse ano ou no início do ano que vem, mas vamos ter uma adaptação, outra adaptação, já tem as adaptações do cinema, mas agora a gente vai ter uma adaptação pela HBO Max da série dos 7 livros. Então a gente vai ter todos os outros novos personagens e é um grande investimento, estou bem ansioso para falar a verdade. Eu estou trazendo aqui essa edição de 2000, eu acabei encontrando aqui em casa, ela tem até o título diferente, né? O título, a fonte é diferente, eu não sei se eu vou ter uma aqui para mostrar, vou ter sim. O título normal é esse daqui, todo rebuscadinho, e aqui no Brasil eles lançaram assim, inicialmente. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal, a gente tem o nosso queridíssimo Harry Potter, que perdeu os pais na noite de 31 de julho, não vou lembrar, faz muito tempo que eu li, mas teve uma guerra bruxa, dos bruxos, o Valdemar, ele é o bruxo do mal, e tentou matar os pais de Harry, na verdade ele conseguiu matar os pais de Harry, e ele sobreviveu ao feitiço, a maldição, ele sobreviveu à maldição Avada Kedavra, que é a maldição da morte, e acabou ficando com um raiozinho na testa, e ele virou o escolhido. Então, a partir disso, a gente tem o nosso primeiro livro do 7, né? Ele vai para o mundo bruxo de Hogwarts, ele nem sabia que ele era um bruxo. Vai para Hogwarts e acaba tendo que enfrentar todas as 1001 peripécias, e essa primeira com o professor Quirrell e o Valdemar. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal é um livro muito tranquilo de ler, é um infanto-juvenil. Você vai entrar num universo mágico que não tem volta, é muito maravilhoso, é muito lindo. E fica aí, para você que nunca leu, que eu acho difícil, ter essa primeira introdução a Harry Potter, porque vai ter a série, né, igual eu comentei, então leia os livros primeiro, eu sempre recomendo ler o livro primeiro, leia os livros, depois veja os filmes, são filmes legais, e depois se prepare mentalmente para a série de feitiços e voltar com todo aquele hype gigantesco. Agora, uma outra indicação que aí agora a gente vai mostrar o nome do autor, que é uma pegada um pouco parecida, né, com Harry Potter, que é Percy Jackson. Percy Jackson e o Ladrão de Raios também é uma série de livros, né? A coleção inicial tem 5 livros, né, de Percy Jackson. Eu só tenho esse primeiro, mas eu já li o resto. Que nós temos o Percy, que ele é filho de Poseidon, ele tem a mesma idade do Harry aí no início, o Harry começa com 11 anos, o Percy tem 12, e o Harry vai enfrentar os bruxos do mal, toda a sociedade bruxa, e Percy Jackson ele vai enfrentar o Olimpo. E o Percy, ele é muito badass, né? Ele vai com 12 anos pra peitar o deus Ares, e ele fala assim, ele chega pra Zeus e fala assim, mano, você é um otário, tá ligado? Então a gente tem essa história de Percy Jackson que é bem parecida, os dois abandonados, os dois são os escolhidos pelos deuses ou pelos bruxos e tudo mais, e o Percy vai pro acampamento meio-sangue, ele descobre também que ele é um semideus, e aí ele tem que, no primeiro livro, né, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ele tem que recuperar o raio mestre de Zeus. Foi roubado por alguém, a gente tem contravenções, a gente tem o plot geral o Titã Cronos, ele tá tentando se reerguer para retomar o controle do Olimpo, e alguém roubou o raio mestre de Zeus, que seria parte do plano para reerguer o Cronos. Então o Percy ele é designado com uma quest, uma tarefa, uma missão, esqueci o nome exatamente, e ele vai junto com a Annabeth e o Groover, que são os amiguinhos dele, resgatar ou recuperar o raio mestre de Zeus. E juntamente com Harry Potter, né, que vai lançar a série, a Disney Plus também está produzindo a série de Percy Jackson. Já fizeram o primeiro livro, que é o Ladrão de Raios, e o Mar de Monstros, que foi o segundo, e este ano, no final, teremos a terceira temporada adaptando o terceiro livro, que é A Maldição do Titã. A série também está muito boa,
efeitos especiais muito bons, assim, tem adaptação do filme, não vejam os filmes, mas tá muito legal de acompanhar essas duas. Agora a gente vai ter de novo, ou não sei se já teve, mais ou menos a gente sempre fala isso da rivalidade Percy Jackson e Harry Potter, mas de novo agora a gente vai ter essa rivalidade nas produções de séries de TV, né? Uma com a Disney, o Percy Jackson, e depois a HBO Max vindo, a HBO Max e Warner vindo com Harry Potter. Então fica aí essas duas indicações de contos infantis juvenis. Esses aqui são realmente tranquilaços de ler e assim, não tem nada de pesado e igual os outros dois últimos que eu trouxe. E para finalizar, eu não posso deixar de falar do meu livro Apenas uma Outra História de Amor. É um livro que, bom, eu escrevi, bem tranquilo de ler, fonte grande, história muito boa, modéstia à parte, várias pessoas dizem isso pra mim. E tá aqui, né? A gente tem a história de um publicitário que tá fazendo um dos maiores projetos da vida dele, só que ele acaba encontrando uma garota no ônibus e eles vão sair no encontro e a partir disso a gente vai visitar toda a vida do Nick. O nome do protagonista é Nick, né? Tá disponível no site para comprar. Se você quiser, se você for de Belo Horizonte também, a gente pode combinar para eu te entregar aqui. E tem disponível em Kindle também. Então fica aí o meu mini merchanzinho no final do vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje. Voltamos a gravar, eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo. Manda pra alguém que você fala, o canal voltou, eba! E deixa nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu faça, né? Eu tenho aqui há muitos anos que eu comentei pra eu fazer o vídeo da Amiga Genial, que eu vou fazer, que acho que vai me demandar um tempo maior do que eu esperava. Tô lendo outros livros e eu posso trazer outros tipos de conteúdo também. Conteúdo de filmes enfim. Vocês podem comentar aí coisas que vocês querem ver o que eu faça, né? Não sei o que eu posso fazer, eu posso mostrar minhas coisas de matemática que tem aqui. Eu não sei se a audiência não vai ser grande, né? Mas enfim, posso mostrar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo do canal, que talvez seja semana que vem. Rezemos por isso. E é isso, um beijo, um queijo. Tchau!